Oi, Thales, tudo bem? Preparei aqui uma vídeo explicação sobre o assunto que você gostaria de saber, que é equações exponenciais. Primeiro, conversar com você dizendo que existem vários tipos de equações, automaticamente existem vários tipos de resolução de equações, né? A exponencial é um tipo. Existe a equação do primeiro grau, do segundo grau. Aliás, em particularidade, eu chamaria essa equação de Samsuga. Por quê? Ela é uma equação exponencial, não tem fórmula própria, ela depende de outras equações já conhecidas, como a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, a equação do quarto grau, para obter a sua resposta. E essa equação é chamada de equação exponencial porque sua incógnita x ou y ou a, qualquer incógnita que você queira, ela está sempre no expoente. Por isso esse nome aí, ó, equação exponencial. Por ser equação, você já sabe, né? É uma igualdade entre dois termos. E ela se chama equação exponencial porque tem o expoente na sua variável está no expoente. Por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a 4. Deu para reparar que o x é expoente. Ó. Qual é o segredo da resolução de uma equação exponencial? O segredo da resolução de uma equação exponencial é você igualar as bases, né? Base é isso aqui, ó. Isso aqui é expoente, isso aqui é base. Aqui as bases já são iguais, né? A base do primeiro membro vale 2, eu posso cancelar. E a base do segundo membro também vale 2, também posso cancelar, ficando somente os expoentes. Qual é o expoente do primeiro? X mais 1. Expoente do segundo, 4. Caiu numa equação do primeiro grau, né? É só resolver a equação do primeiro grau que eu vou achar a solução, que tanto vai ser da equação dessa equação do primeiro grau, como também da equação exponencial. Passei 1 para lá, ficou 4 menos 1, 4 menos 1 dá 3, x então igual a 3 é o resultado que nós estávamos procurando. Já nessa outra equação que você está vendo aqui, as bases direto não são iguais, porque aqui a base é 4 e aqui a base é 8. São bases diferentes, então eu vou ter que fazer o quê? Transformar para a base 4. Transformar para a base 2, né? Que é o mais lógico, né? Agora, como é que eu transformo esse 4 na base 2? É só você lembrar que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí fica assim, ó, 2 ao quadrado aqui, ó. O restante eu copio, que é x2 menos 1. Por que eu botei um parênteses? Porque esse 2 ao quadrado que eu coloquei aqui, esse 2 que virou expoente também, ele vai multiplicar depois não só esse primeiro termo aqui, como esse segundo termo aqui, ó. Então tem que botar parênteses, porque são dois termos, né? O outro já não... Ó, 8. 8. Como é que eu posso transformar esse 8 numa base 2? É só lembrar que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então eu botei 2 ao cubo. Lembrando que já tinha um x lá. Então ficou 2 ao cubo vezes x. Aqui não precisou botar parênteses porque só tem um termo. Agora reparem bem que as bases são iguais, ó. Né? Então se as bases são iguais, eu vou cancelar as bases, que é base iguais a 2, né? Cancelei as bases. Aí fico somente os expoentes. Olha os expoentes como é que fica, ó. Ficou assim, ó. 2 que multiplica x2 menos 1, que é o que está aqui, no primeiro membro, igual, aqui ficou 3 vezes x, que eu já botei direto a resposta 3x. Então, fazendo essa multiplicação aí, 2 vezes 2x2 dá 2x2. 2 vezes menos 1, lembra quando eu falei que eu ia multiplicar os dois? 2 vezes menos 1 deu menos 2, deu 3x. Tá pintando uma equação do segundo grau, né? E uma equação do segundo grau a gente tem que arrumar. O primeiro termo é x2, o segundo termo é x, o outro termo é independente, que não tem o x. Então o que eu fiz? Repeti o 2x2. O 3x já passei para lá, porque ele vai ficar aqui como segundo membro. Só se ele é positivo, passei para lá, troquei o sinal. Então ele é positivo, ficaria negativo. Houve um erro aqui, tá? Ele aqui ficaria, se ele é positivo, passou para lá, ele ficaria negativo, tá? E o 2x permanece, o 2 ó, permanece lá, ó, menos 2. Então eu fiz a equação agora toda baseada que ali fosse, aqui fosse positivo, né? E não é. Então vamos tentar corrigir isso aqui em cima. Ó. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso aqui é a fórmula da equação do segundo grau. Mas primeiro eu calculo o delta. Vamos fazer as correções dentro do que eu posso ver aqui, ó. B ao quadrado. O b é menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8.
Menos 8 vezes menos 2, que aqui, ó. Lembrar que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C da equação. Então, 9 mais 16 deu 25. Pronto. Aí ficou o quê? Menos 3. Aqui tá errado, tá? Deixa eu fazer num outro papel para você ver, porque até aqui foi isso mesmo. Deixa eu pegar uma outra folha para a gente poder fazer isso aqui certinho. Vamos lá. Porque lembra que eu troquei ali. Né? Então ficou assim. Vai ficar assim essa equação. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então ficou x igual. O b aqui é menos 3, então fica menos, que é da fórmula, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o a. O a da minha equação é 2, então fica 2 vezes 2. Vamos resolver agora a equação. X igual a 3, porque ficou positivo, menos e menos ficou positivo, mais ou menos 5 sobre 4. Aqui o x se divide em duas partes. X igual, primeiro x, que eu vou chamar de x1, vai ser 3 mais 5 sobre 4. 3 mais 5 são 8 sobre 4. Primeiro x deu 2. O segundo x vai ser 3 menos 5 sobre 4. 3 menos 5 dá menos 2 sobre 4, dá 2 quartos. Simplificando por 2, vai dar menos 1 meio. Então, essa aqui é a resposta daquela letra que a gente estava vendo, que é a letra B. Vamos à letra C? Letra C. Tá aqui a letra C. A letra C é 27 x2 mais 1 igual a 9 elevado a 5x. Novamente, as bases são diferentes aqui. Então, eu vejo aí que o 27 e o 9 eu posso transformar na base 3, né? Porque 27 vai ser 3 ao cubo e 9 vai ser 3 ao quadrado. Então, ficou 3 ao cubo, repetir o x2 mais 1, igual a 3 ao quadrado, multiplicado por 5x. Lembrando que aqui eu não botei parênteses, porque não precisava, porque era só um termo. Então, as bases agora são iguais, eu vou cortar as bases, ó, 3 aqui e 3 aqui. Fiquei somente com os expoentes, ou seja, 3 vezes x2 mais 1, tá? Eu já multipliquei aqui, ó, 3 vezes x2 deu 3x2, 3 vezes 1 dá 3, e aqui eu já multipliquei também o 2 vezes 5x, já botei 10x ali, tá? Também pintou uma equação do segundo grau. Vou arrumar a equação, ó, 3x2, o mais 10 vem para cá com menos 10x, e o mais 3 continua, igual a zero. Fiz o delta, igualzinho eu fiz o primeiro, deu 64. Achei o valor de x da primeira, vou substituir na fórmula geral, né? Achei o valor de x, deu 3. E achei o de x1 deu 3 e o valor de x2 deu 1/3. E esse outro aqui criou um ponto de interrogação que você vai ver por quê. Mesma coisa, 8 e 4. 8 e 4, igual o primeiro, eu posso transformar na base 2. Fica 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, vezes 4, que aqui é 2 ao quadrado. Então, se é 2 ao cubo, tinha x2 menos x, ficou 2 ao cubo vezes x2 menos x. E aqui, se é 2 ao quadrado, aqui eu vou ter que botar parênteses, são dois termos, ficou x mais 1. Multiplicando aqui, ó, 3 vezes x2 menos x, igual a 3 vezes 2 vezes x mais 1. Multiplicando aqui dá 3x2, menos 3x, mais 2x mais 1. Arrumei toda a minha equação do segundo grau, que você está vendo aqui as arrumações que faço. Se você não entender, depois eu explico. No final deu 3x2 menos 5x menos 1. Que menos 3x com menos 2x deu menos 5x. Bom, o A aqui vale 3. O B vale menos 5. E o C vale menos 1. Só que eu substituí aqui, ó, B ao quadrado, para achar o delta, deu menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Aqui deu 25, tudo bem? E aqui vai dar 12. Só que 20 mais 12. 25 mais 12 dá 37. Não que eu não possa resolver uma equação com delta 37. Mas vai dar um número
decimal e racional. Então eu parei aí porque ou você me passou as numerações erradas, né, da sua equação irracional, ou eu cometi alguma gafe aí na hora que estava resolvendo. No básico é isso que se faz para resolver as equações irracionais. Lembrando sempre que para você resolver uma equação irracional, você tem que ver as bases. Se as bases forem iguais, você trabalha só com os expoentes. E se as bases não forem iguais, você tem que fazer com que elas se tornem iguais. Tá bom? Muito obrigado. E qualquer dúvida é só me perguntar.